Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Mais uma oportunidade, mais um dia que estamos aqui ministrando a palavra do Senhor. Hoje, sábado, dia 30 de maio de 2020. Então estaremos aqui ministrando uma palavra para o coração da igreja. Quero convidar e ler a palavra do Senhor, que está em 2 aos Coríntios, o capítulo 6, e o verso 1 em diante. Ler a palavra do Senhor. O texto sagrado que nós vamos ler está escrito desta forma: e nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vós exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque Ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Pelo contrário, em tudo recomendo-nos a nós mesmos como ministros de Deus, da muita paciência nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, entretanto bem conhecidos, como se tivéssemos morrido, e contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Glórias a Deus. Quero nesse momento, antes de entrar na palavra, fazer aqui uma oração e pedir a direção do Espírito Santo para que Ele venha me capacitar, para que Ele venha me ajudar nesse momento tão importante. Querido Deus, eterno Pai, é no nome de Jesus, o Teu Filho, ó Deus, que eu oro a Ti, Senhor. Te agradeço por essa oportunidade. Te agradeço, Deus, por essa rica oportunidade de poder, ó Deus, estar falando do Teu nome, de poder estar falando da Tua santa palavra. E eu sei, Deus, que não posso de mim mesmo, mas eu sei que o Senhor é Deus, o Senhor é aquele que cuida da Sua palavra. Então eu te peço, em nome de Jesus, que o Espírito do Senhor venha me ajudar, que o Espírito Santo do Senhor venha me capacitar nesse momento, ó Deus, para que, ó Senhor, eu não venha falar de mim mesmo, mas que eu possa, Deus, falar da Sua santa palavra. Eu te peço, Deus, e que o Senhor, Deus, prepare os corações daquelas pessoas, ó Deus, que vão ouvir a Tua palavra, para que elas possam ser alimentadas pela Tua palavra, para que a Tua palavra, Deus, possa
ter poder na vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Eu te peço, ó Deus, e te agradeço. Amém. Glórias a Deus. Como sempre, deixar aqui um tema dessa mensagem, ficar gravado aqui um tema da seguinte forma: identificando em mim um verdadeiro cristão. Então o tema é identificando em mim um verdadeiro cristão. A palavra a qual nós lemos, a carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. O apóstolo está escrevendo então a segunda carta, tratando assuntos não resolvidos com essa igreja. E queria trazer à memória a respeito deste apóstolo, deste servo de Deus, um homem que eu entendo um homem humilde, um homem que, quando ele teve então um encontro com Jesus, um homem que Jesus realizou uma obra gloriosa na vida deste homem. E agora então, eu vejo que quando ele está no princípio da fala, quando ele está registrando aqui na Escritura, a gente observa, porque Paulo era um homem que tinha qualidades maravilhosas. As Escrituras sagradas, em Atos dos Apóstolos mesmo, vai dizer que era um homem que tinha uma grande intimidade com Deus, ao ponto de levar os seus lenços para aquelas pessoas enfermas, para aquelas pessoas necessitadas, e aquelas pessoas eram então curadas. Paulo era alguém que tinha comunhão, Paulo era alguém que tinha intimidade com Deus. No entanto, quando ele está direcionando a igreja, ele vai dizer: e a nós na qualidade de cooperadores. Então eu vejo alguém humilde na sua forma de se expressar diante do reino de Deus, pois ele sabia que acima dele havia alguém maior, um Senhor, ele na condição de servo. É bom também entender que essa mensagem, essa palavra não estava sendo direcionada para uma pessoa que estava ali perdida. Essa mensagem estava sendo direcionada para a igreja do Senhor, estava sendo direcionada para pessoas que tinham aceitado a fé. É importante deixar isso registrado. E a princípio, a qual nós lemos, ele faz aqui ele dá uma orientação, e isso é importante que nós possamos analisar essa questão. Ele vai dar uma orientação, exortar a essa igreja que ela não venha. Ele vai dizer: olha, exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. E é importante a gente entender isso, porque é possível alguém ouvir a palavra, é possível as pessoas ouvirem a mensagem, é possível alguém ouvir a palavra por muitos e muitos anos e não permitir que esta palavra tenha influência na vida dessa pessoa. Alguém pode ouvir a mensagem, alguém pode receber a graça, alguém pode receber esse convite, esse chamado de Deus, ouvir a mensagem
e fazer de conta que ouviu simplesmente uma frase que não tem significado, que não tem valor. Então é preciso nos encontrarmos diante dessa palavra, para que ninguém de nós, após ouvir a mensagem de Deus, ouvir a mensagem de Jesus, a mensagem da cruz, nós não venhamos, a ignorar ao ponto de que a graça de Deus, o projeto de Deus, o plano de salvação em nossas vidas, venha até mesmo perder a validade. Que tudo aquilo que Deus fez na cruz do Calvário não venha a ser em vão nas nossas vidas. Dar aqui um exemplo para você, com base em tudo isso que eu estou dizendo. No sentido de alguém ouvir a mensagem e não permitir que a palavra de Deus venha transformar a vida dessa pessoa. É possível que você esteja ouvindo a mensagem e já faz um bom tempo, e tem coisas que você não deixou que o Espírito de Deus tratasse em sua vida, que a palavra de Deus tratasse em sua vida, não porque ela não tenha poder, mas porque você escolheu este caminho. As Escrituras, em Mateus capítulo 13, ali Jesus ele cita a parábola do semeador. Ali eu posso te dar um exemplo sobre isso que estou falando. O Senhor vai dizer que o semeador saiu a semear. Uma parte da semente caiu à beira do caminho. Uma outra parte daquela semente caiu em terreno pedregoso. Uma outra parte caiu entre meios espinhos e uma outra parte caiu em terra boa. Então é importante entender que a semente, ela é a palavra de Deus. O problema não está na semente. O problema está na terra, que vai receber essa semente. Porque às vezes, como Jesus disse mesmo, é aquela semente que caiu na beira do caminho, ele depois vai explicar que é aquela pessoa que ouve a mensagem, mas por não dar crédito à voz de Deus, o maligno vem e arrebata a palavra. Aquele que lançou, a semente foi lançada entre a terra com muitas pedras, uma terra dura. Ela recebeu a palavra, entendeu, até chegou a experimentar da palavra de Deus. Mas vindo as dificuldades, surgindo os problemas da vida, essa pessoa abandonou a fé, abandonou a presença, abandonou a igreja e não quis mais servir a Deus. Ou a terceira possibilidade é aquela pessoa que recebe a mensagem, recebe a palavra de Deus, mas como o Senhor Jesus disse, os espinhos sufocaram a palavra que estava dentro daquela pessoa. E ela não gerou frutos. Mas o propósito de Deus é aquele coração que se abre para Deus, que se abre para a palavra, e aí então Deus trabalha na vida dessa pessoa e ela gera frutos. Então, é possível alguém ouvir a mensagem de Deus, receber a palavra de Deus e não dar crédito, e não ter mudança de vida e continuar a mesma pessoa. Uma pessoa que ouve a palavra, mas continua infeliz, as questões não são resolvidas, o caminho continua um caminho tenebroso, um caminho de trevas, um caminho de escuridão, porque não permitiu que Deus agisse em sua vida. Ele conhece a palavra, mas não deixou Deus trabalhar na vida dele. É necessário que a palavra saia das Escrituras e ela venha para dentro de nós e possa mudar a nossa vida. Tenho aqui algumas anotações e vou dizer, você pode alicerçar a sua vida espiritual em falsos ensinamentos
Isso é uma realidade. Você pode alicerçar a sua vida espiritual em falsos ensinamentos, em doutrinas, ensinamentos de homens, e você pode ter problemas com isso. As Escrituras Sagradas, o Evangelho de Mateus também, no capítulo 24, no versículo 9 e em diante, a Bíblia diz sobre esse assunto. Eu quero ler para você nessa oportunidade. Mateus capítulo 24, é apenas aqui um texto que eu estou separando. Mateus 24, 9, o Senhor Jesus, ele diz a seguinte fala: então sereis atribulados, e vos matarão, sereis odiados de todos as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Agora o versículo 24 do mesmo capítulo também vai dizer assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, existe sim uma possibilidade de você estar ouvindo uma mensagem, e aparentemente essa mensagem é algo que te faz bem, é algo que te levanta, é algo que aparentemente está até te ajudando às vezes. Mas é importante analisar se isso realmente é a santa doutrina de Deus, é a palavra de Jesus, é o verdadeiro evangelho de Jesus. É aquilo que o Senhor Jesus realmente quer para a sua vida. Porque às vezes tem muita gente ministrando aquilo que as pessoas querem ouvir, e eles não estão ministrando aquilo que as pessoas precisam ouvir. Porque o evangelho de Jesus, ele sempre nos mostra um caminho. Quando ele olha para aquela mulher que estava para ser apedrejada, ele diz: filha, perdoados são os teus pecados, mas vai e não peques mais. Muda de vida, muda de direção, muda o teu caminho, muda a tua forma de agir, muda o teu comportamento. Jesus, ele vai dizendo: aquele que quiser vir após mim, uma das primeiras coisas que Jesus está dizendo: negue-se a si mesmo. Então, existe pessoas que estão pregando um evangelho, e nem se pode dizer que isso seja evangelho. Pode até se dizer que seja aí, estão vendendo um produto. E infelizmente, é necessário também dizer que se tem alguém que está vendendo um produto, é porque tem alguém que compra desse produto. É porque tem alguém que quer desse produto. É a mesma questão da droga. Se tem alguém que vende a droga, é porque tem alguém que consome ela. Se não tivesse alguém que consumisse ela, não teria ninguém para vender ela. Então, se estão vendendo um evangelho enganoso, é porque tem aqueles que querem comprar desse evangelho. Tem muita gente que estão comprando esse evangelho, achando que estão agradando a Deus, achando que estão servindo a Deus. Mas na verdade, são coisas que é simplesmente para o seu próprio prazer. Pessoas que estão dizendo que estão fazendo a vontade de Deus, servindo a Deus, mas simplesmente para os seus próprios prazeres. E tem de tudo.
Tem de tudo. Tem gente que está vendendo semente, tem gente que está orando e as pessoas se esquecem do seu passado. Eu estou com vontade de usar aí uma droga, mas após receber uma oração eu não tenho mais essa vontade. Eu não acredito num evangelho desse. Eu acredito no evangelho de Jesus. Eu acredito na palavra de Deus. Até porque se isso fosse verdade, eu acredito que o problema de muitas cidades estaria resolvido. Se eu fosse o prefeito de uma cidade e soubesse que tinha alguém que tinha essa capacidade de orar para alguém e está nas minhas mãos a decisão, você tem vontade de usar, você tem vontade de beber, mas eu vou orar e você não vai ter mais. Eu contrataria essa pessoa e ia solucionar o problema da minha cidade. Mas a palavra de Deus, ela mostra que o homem tem que renunciar a si mesmo. Esse mesmo apóstolo, ele vai em um determinado momento dizer: o bem que eu sei que eu devo fazer, às vezes não faço, mas o mal que não quero, quando me vejo, estou praticando ele. Logo vejo que o mal está querendo me dominar, está dentro de mim. Então, na verdade, eu preciso da presença de Deus. Eu preciso buscar a Deus. Eu preciso me alimentar do Espírito Santo, para que essa carne possa morrer, para que o velho homem não venha ressuscitar. Porque se eu ficar alimentando a minha carne, certamente o velho homem vai ressuscitar. Certamente eu não vou fazer a vontade, eu não vou fazer aquilo que agrada a Deus, mas eu vou fazer aquilo que simplesmente é a minha vontade. E para tudo isso a gente tem uma justificativa. As pessoas têm justificativa para tudo. Então, continuando, a palavra de Deus, a qual o texto lemos, ela é clara. Ela é clara, ela nos mostra que o texto que foi o texto base de 2 Coríntios, que nós lemos, ela deixa claro o propósito de Deus para a vida dos seus filhos, para a vida do seu povo. Por isso, veio ao coração de dar o tema: identificando em mim um verdadeiro cristão. Porque quando a gente lê 2 Coríntios 6, do versículo 1 até o 10, a gente observa aqui que uma das coisas que é necessário acontecer na vida de alguém que ouve a mensagem de Deus, não simplesmente ouvir, mas uma das coisas é a aceitação. O texto fala de uma aceitação do evangelho na minha vida. Quando eu ouço a palavra e eu entendo ela, mas eu aceito ela na minha vida, eu digo: Deus, muda a minha vida. Eu tenho falhado nisso, eu tenho errado nisso, mas eu preciso que o Senhor venha mudar, pois sozinho não consigo, Deus. E sei que o Senhor tem o poder para mudar a minha vida e mudar a minha história. Então, a palavra é clara em mostrar que existe uma aceitação. Ela fala também sobre a questão da conduta de um cristão. Ela mostra aqui, nesses versículos, você vai encontrar que está sendo tratado pela vida do apóstolo a questão da conduta de um cristão. Não é simplesmente dizer: eu aceitei a Cristo, estou na igreja há 20 anos e vivo de qualquer jeito. Não, tem uma conduta, tem uma forma. Outra coisa que o texto que nós lemos mostra, o apóstolo vai deixar claro, e ele mostra, e ele fala sobre sofrimento, algo que ninguém de nós quer experimentar. Ninguém de nós quer passar por ele. Mas o apóstolo fala sobre o sofrimento. Mas ao mesmo tempo que o Cristo diz que no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo, e vocês também vão vencer. Nós não estamos sozinhos.
O mesmo texto fala também sobre santificação. Fala sobre santificação, fala sobre os frutos do Espírito, fala sobre a questão também de reconhecimento. Então, são várias questões que estão sendo tratadas e que deve todas essas coisas fazer parte da minha e da sua vida. São questões que precisam ser trabalhadas na nossa vida. E só Deus pode fazer isso. Na questão da conduta, coisas que nós precisamos buscar. Eu sou um servo de Deus, mas eu não vejo a necessidade de buscar a santificação. Pare e pense. Eu sou um servo de Deus, porque o evangelho que muitos pregam por aí é esse. Você aceita Jesus e nunca mais vai sofrer. Você aceita a Jesus e nunca mais você vai ter nenhum problema na sua vida, de qualquer espécie. Você aceitou a Cristo e você está blindado. Você não terá nenhum problema mais. Mas quando a gente olha para as Escrituras, a gente vê um homem como este, que experimentou sofrimentos, que experimentou dificuldades, que experimentou as perseguições. Alguém que serviu o Senhor de uma forma diferenciada, ao ponto de dizer: não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu creio que essa é a vontade de Deus para mim e para a sua vida. Que nós possamos deixar a palavra de Deus trabalhar em nossas vidas. Que nós possamos aceitar que o Espírito Santo de Deus trabalhe em nosso viver. Não simplesmente cantar a canção: eu sou a tua casa, faz morada em mim, mude as coisas de lugar. Mas verdadeiramente permitir e deixar que Deus mude as coisas de lugar. Verdadeiramente deixar que Deus trabalhe em nossa vida, trabalhe na nossa história. E que a gente possa olhar e observar: eu estou progredindo, eu estou crescendo. Eu não sou mais um crente bebezinho, um crente que só precisa de leitinho, mas eu consigo me alimentar de algo mais forte. A minha visão está além. Estou enxergando de uma forma diferenciada. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma observação que eu venho fazer nesse texto que nós lemos. Eu observo que o apóstolo era uma pessoa que ele era um homem resolvido na vida. Ele era um homem resolvido na sua vida. O versículo 10 me dá a entender tudo isso. Me dá a entender, o versículo diz assim: entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Então é importante a gente fazer uma autoanálise, analisar a nossa vida. Como eu disse, este homem era um homem resolvido na vida. Era uma pessoa, não era alguém incerto, não era alguém que, não tinha certeza daquilo que ele queria. Ele tinha um propósito, ele tinha um alvo. Esse homem sabia onde ele queria chegar. E é assim que deve ser na nossa vida. Porque se nós servirmos a Deus, se nós alicerçarmos a nossa vida em um evangelho enganoso,
Porque as dificuldades elas vão surgir, os problemas vão surgir. E aí, as pessoas desistem, as pessoas abandonam a fé, porque isso não deu certo, porque aquilo não aconteceu do jeito que ela queria, do jeito que ela planejava, do jeito que ela pensava. E aí, a culpa de tudo é Deus, porque Deus não fez, porque Deus me esqueceu, porque Deus não olhou para mim, porque Deus não está vendo a minha situação. Mas entendemos que os propósitos de Deus para a nossa vida são maiores do que tudo aquilo que você pensa. Os pensamentos de Deus são maiores do que os seus pensamentos. Os propósitos de Deus são maiores do que os nossos. E como diz a Escritura, se não me falha a memória, esse mesmo apóstolo, aqueles que esperam em Jesus somente nesta terra, somente nesta vida, são os miseráveis, é o mais miserável de todos os homens. Se eu olhar para Cristo, servir ao Senhor simplesmente nesta vida, seremos os mais miseráveis dos homens. E digo mais, eu não estou pregando o evangelho da miséria, não estou pregando o evangelho do sofrimento. Eu estou dizendo para você que você precisa ter um entendimento, que você precisa ser alguém sábio e não servir a Deus simplesmente por aquilo que Ele pode fazer por você, mas por aquilo que Ele é. Porque se nós servimos a Deus simplesmente aqui nessa terra, mais cedo ou mais tarde você vai ser alguém que vai se frustrar, porque vai chegar um dia que tudo isso vai passar. Isso aqui não vai ficar para sempre, tudo vai acabar. Porque o próprio Jesus mesmo, Ele diz que o reino dele não é desse mundo. Ele falou, ajunte riqueza no céu. Ajunte riqueza no céu, porque lá ninguém vai te tirar. Porque lá ninguém vai roubar de você. Então, em momento algum, Jesus enganou os seus discípulos. Em momento nenhum, Jesus enganou os seus seguidores. Em um momento, quando eles expulsaram os demônios, voltaram todos alegres, e Jesus orientou eles, ora, não simplesmente se alegre porque os demônios sujeitou a vocês, mas alegrai antes, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Então, em todos os momentos, o maior pregador, Jesus, ele sempre mostrou que o plano de Deus para o homem é a eternidade, é o céu, é o que há de vir, é o porvir, é a vida eterna. Estou caminhando para uma reflexão. Temos o hábito de olhar para as pessoas e dizer, este é servo, aquele não é servo. Porque temos esse hábito de olhar para as pessoas e dizer, esse serve a Deus, esse não serve. Esse é mais santo, esse é menos santo. Porque nós sempre procuramos alguém, sempre procuramos em alguém uma justificativa. Eu não vou na igreja, eu não frequento uma igreja por causa disto que aconteceu ou daquilo que aconteceu. Ou seja, sempre estamos buscando em alguém uma justificativa pelas nossas decisões. Mas agora nós estamos aí em uma quarentena, não está tendo culto. Você está na sua casa. E agora? O problema, você vai culpar quem? Eu vou culpar quem?
problema está no presbítero da igreja. O problema está no filho do pastor, o problema está no pastor. O problema está no irmãozinho que está lá cantando. Agora é você e Deus. Por isso, o tema dessa mensagem diz: identificando em mim um verdadeiro cristão. Te convido a olhar para dentro de si e fazer uma autoanálise das nossas atitudes, dos nossos comportamentos, nos revelam quem somos. Se buscamos apenas a aprovação dos homens, não esquecendo que um dia o Cristo pode olhar para mim e dizer: não te conheço. Então eu te convido nessa oportunidade a olhar para dentro de si, porque ninguém melhor do que você e Deus. Você olha para dentro de si e faz uma autoanálise, para você ver se você consegue encontrar alguns comportamentos que dizem que você é um servo de Deus, ou se você vai olhar para dentro de si e vai observar alguns comportamentos, algumas atitudes que te reprovam diante desse Deus. Porque às vezes é dessa forma que nós fazemos. Tem gente que acha o que é um servo de Deus, é pela forma que você se veste, é pelo dinheiro que você tem, é pelo carro que você tem. De que forma servo a Deus? Eu faço algo que os irmãos aprovam, que os homens aprovam. Mas eu te convido, nessa oportunidade, a olhar para dentro de si, para fazer uma autoanálise da tua vida, como você está na presença de Deus. De que forma você se encontra na presença de Deus nessa oportunidade. Se eu estou ministrando para você, é porque Deus já falou isso ao meu coração para mim. Eu não sou hipócrita de falar algo para você, dizendo que sou melhor do que você. Mas porque nós, como igreja de Deus, não paramos então para fazer uma análise da nossa vida e observar em nós se há algum caminho ruim, se há algo que está reprovado por Deus. Você sabe que há algo que é reprovado por Deus, mas às vezes você continua naquela prática. É um momento da gente fazer uma reflexão, uma análise da nossa própria vida. E então chegar à conclusão: eu sou um servo de Deus. E se você então fazer essa análise e entender que tem alguma coisa que precisa ser tratado, deixe que o Espírito Santo trabalhe na sua vida nessa oportunidade. Peça para Ele trabalhar na sua vida, em nome de Jesus. Essa é a palavra que eu queria deixar para a igreja do Senhor, para todos aqueles que ouvirem a mensagem. Deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Eu quero fazer uma oração nesse momento, pedindo a Deus que Ele venha trabalhar em nossas vidas. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, eu oro a Ti. E venho, Senhor, após ministrar a Tua palavra, pedir a Deus que o Senhor, pelo Teu Espírito Santo, venha alcançar vidas, ó Pai. Pessoas, ó Deus, que receberam a Tua palavra, Senhor. E, ó Deus, por algum motivo, em algum momento da nossa vida, ó Deus,
deixamos de praticar, deixamos de viver o Evangelho, o verdadeiro Evangelho ao qual o Senhor tem nos chamado, Deus. Não um Evangelho de mentiras, um Evangelho de falsidade, mas um Evangelho puro, um Evangelho, Senhor, que nos traz a confiança. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor, Pai, possa trazer nessa oportunidade o perdão para aquele que necessita do perdão. Que o Senhor possa, ó Deus, levantar aquele que se encontra caído. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor venha fazer uma obra em nossas vidas, ó Pai, a qual nós não venhamos nos envergonhar jamais. Uma obra, ó Deus, aonde nós possamos estar de pé na presença do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que a sua palavra seja, Senhor, o remédio, que a sua palavra, Deus, possa trazer cura, que a sua palavra, Deus, possa operar milagres na vida dos teus filhos, que a tua palavra possa operar milagres na vida daquele que ouvir a mensagem do Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que essa mensagem encontre um coração terra boa, Senhor, aonde, Senhor meu Deus, essa mensagem, onde essa semente possa germinar e produzir frutos para a glória do teu nome. Amém e amém. Graças a Deus.